Olá pessoal, estamos aqui com um novo episódio e com uma nova convidada. Hoje a gente está com o podcast Crônicas de um Crônico. Eu sou a doutora Bettina Nogueira e a doutora Viviane hoje vai só ouvir a gente. Ela não está aqui presente, mas a gente está com uma outra médica. E aí, conta pra gente, quem é você? Bettina, é um prazer estar aqui, né, da gente conversar um pouquinho sobre a vida, os desígnios da vida, os desafios e de como enfrentá-los, né? Eu sou Ana Luísa Coraza, tenho 32 anos, né? Estava atuando em Chapecó, sou médica, generalista, amante da urgência e emergência, era onde eu trabalhava, né? No Vamos Ver ali, sim, né? E estou um pouquinho afastada, né, para tratamento. E conta então, Ana, quem era a Ana antes desse diagnóstico? Eu acho que é um divisor de águas muito importante, né? Uma disrupção muito evidente de quem eu sou hoje com quem eu era antes, né? Eu tô há 2 anos e 3, 4 meses lutando contra uma doença, né? A gente chama encefalomielite, é uma doença autoimune, provavelmente causada por algum vírus, que a gente não sabe ainda, né? E antes dela, como que era a minha vida? Trabalho. Te entendo. Lazer. Pouco, né? Com amigos do hospital. A conversa era sobre medicina, sobre o hospital, pacientes. Né? Exato, pacientes. Então, e se tivesse uma pequena folga, eu tava pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tá algo de errado, eu tenho que arrumar mais um emprego, né? Sim. Então, assim, qualidade de vida 0, valorização à vida 0, valorização a quem está ao meu redor, nulo. Quando você fala valorização na vida, o que você quer dizer com isso? Eu vivia numa caixa, presa. Eu não só estava presa em um ambiente hospitalar, em um ambiente ambulatorial, como eu só estava presa ao meu trabalho. Sim. E é engraçado que hoje me encontro tetraplégica, né? Numa dependência de tudo e todos, para tudo, da hora que eu acordo, para a hora que eu durmo. Mas eu tenho uma visão de mundo muito mais ampla do que antes. Então hoje eu consigo, depois de muito tempo, claro, né? A gente tem esses percalços, claro. É muito difícil, a gente passa, acho que até por umas fases do luto, com certeza, porque a gente perde a vida que tinha, né? Só que chega uma hora que a gente precisa aprender a viver, né? Eu acho que o que mudou foi como eu comecei a enfrentar a doença e como eu passei a viver, a enxergar a vida, né? Então, beleza, estou doente, estou tetraplégica. Posso eu mudar alguma coisa agora? Não. Então eu tenho que mudar o quê? O meu pensamento e como eu vou enfrentar ela a partir daqui. Mas o ponto fundamental que eu acho é o seguinte: o que nós temos? Qual a garantia que a gente tem? Somente a garantia do agora. Do hoje, do agora. Né? Daqui a pouco eu não sei. É verdade. Né? Quando eu adoeci, eu tinha 29 anos, totalmente rígida, nenhuma doença prévia. Tanto é que quando eu estava no hospital e quando eu aceitei receber visita, né? Porque já conto melhor como foi, mas quando eu aceitei receber visita, a minha vontade era a seguinte: eu falava assim, quando eu recebia conhecidos médicos, né? Pelo amor de Deus, vá viajar. Aproveite a vida. Aproveita a sua vida. Tira um final de semana pra você. Tira um final de semana com quem você ama. Saia. Eu não digo balada, mas assim, vai tomar um café com seus amigos. Né? Tomar um café com seus amigos. Os sintomas começaram em agosto de 2022. Né? Basicamente, o que foi? Eu tinha uma pressão na cabeça muito forte, uma amnésia, né? Um esquecimento assim, ó, mas muito feio mesmo. Um zumbido bilateral. Quando eu ia deitar, meu corpo ficava totalmente estranho. Uma fadiga muito importante, mas essa fadiga era algo assim, que eu ia
examinar um paciente, eu tinha que encostar na parede, né? E um cansaço extremo. E foram diversos outros sintomas, assim, uma insônia que, nossa, piorou demais. Uma perda de peso não intencional, um cansaço para falar, né? A fadiga foi o mais importante, né? E o que eu pensei? Cansaço, Cansaço do trabalho, estresse do trabalho. Então, é cansaço. Comigo foi a mesma coisa, amiga. Pensando na minha anemia, né, que veio da leucemia. Ai, nossa, cansei Cansaço. da vida do médico. Eu tô trabalhando muito, exatamente, E me senti até mal, meu Deus, como assim? Sim. Meus colegas estão conseguindo dar conta, parece que eu não tô dando conta, né? Te entendo. Eu fui levando ali com a barriga até onde pude, né? Chegou um certo momento que eu, quando notei outros sintomas, eu vi que algo estava errado, mas aí entra a negação, né? Então eu não aceitei, então eu falei, não, alguma coisa tá acontecendo, tá errado, mas eu vou fechar os olhos e vamos levando. Como médico, como médica, você fez alguma automedicação? Tipo, tô com uma coisinha, toma aqui. Total. Eu, por uma questão burocrática, acabei pedindo para uma amiga solicitar alguns exames, né? E por fora eu fui investigando, né? Mas até quando eu vi que tava feio, eu falei, vou marcar uma colega neuro, né? Mas assim, não contei pra ninguém. Ninguém ao meu redor sabia. Nem na sua família? Ninguém. Falei, vou pesquisar por conta. E na ocasião ali até passei, meu Deus, tô com esclerose. E aí comecei ali por conta. Então eu só fui procurar o atendimento e aceitar uma opinião, aceitar uma outra opinião médica quando tudo se agravou. Eu acho que essa parte de você ser médica e ao mesmo tempo paciente é uma tarefa muito árdua. Vamos entrar nesse assunto, né? A gente sabe muita coisa, a gente sabe o efeito colateral de medicação, a gente sabe o percurso da doença, às vezes. Sabe que eu recebia muito a orientação de outras pessoas, assim, de toda a equipe, né? Podia ser tanto de médicos, quanto às vezes de outros profissionais da equipe. Hoje você é paciente. Porém, eu era médica ainda. Então, não se separa médico de paciente. Não tem como. Isso é muito bonito na fala. Mas na prática, na verdade, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Por exemplo, na parte mais aguda ali da doença, foi algo tudo muito abrupto, né? Então, questão, acho que menos de 15 dias, eu havia perdido o movimento das pernas, a abolição da força muscular ali do abdômen, dos braços, e aí um enrijecimento da cervical e da face. Ou seja, nesse ápice da situação, eu estava tetraplégica, não falava e não comia. E eu estava ciente a todo tempo, né? Então, a alimentação pela sonda, posteriormente a gente colocou a gastrostomia, né? Que é aquela sonda direto no abdômen, e eu não falava. Poxa, e para me comunicar, né? E alguns momentos antes de perder a fala, eu tinha alguma força, então eu precisava de algumas pessoas ao meu redor que pudessem me ajudar. Então a gente ficava, às vezes, noite, dias procurando, enquanto o neurologista assistente não chegasse, né? Diagnósticos diferenciais ou diagnósticos definitivos, quais melhores condutas, quais os melhores tratamentos. Né? Então, eu digo que nos 2 meses que eu fiquei internada ali inicialmente, em nenhum momento eu acho que eu consegui ser paciente, me entregar, né? Então foi bem complexo essa situação, né? A gente sabe, muitas vezes eu atrapalhei o tratamento porque eu queria, aconteceu alguma coisa, vou esperar 24 horas, 48 horas, 72 para antes de falar, para ver se está acontecendo mesmo. Tive uma conversa um dia muito sincera com o meu neurologista, né, assistente maravilhoso, Dr. Leonardo Albuquerque. Nossa, ele é um querido, coitado, ele tirei aqui muitas em São noites. Paulo? Chapecó. Digo ele assim, de olhos fechados. E assim, foi muito complexo que ele falou. Quando eu estava em Londrina, eu fui para casa de uns familiares, eu vi que eu havia piorado, né?
por um tratamento errôneo em Londrina, né? Por uma falta de assistência. E aí, quando conversamos com ele, eu me deparei, meses depois, que eu estava pior. Que isso estava acontecendo, que aquilo estava acontecendo, e aí eu parei, meu Deus, como eu deixei chegar nisso? A que médica que eu sou? E foi aí que ele falou, Ana, você é paciente. Você é paciente, então A gente, como médico, tem um erro muito grande de carregar a culpa. nossa, eu me culpei o tratamento inteiro. Muita gente se culpa. Que médica que eu sou, que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não enxerguei isso, não enxerguei aquilo. É um desafio. Igual eu te falei mais cedo antes da gente conversar, tem duas coisas que eu preciso te falar. Tá? Você inspira, então você é minha inspiração. Número 2, eu tenho muito orgulho de tudo que você é. Pelo amor de Deus. E você é muito. Não. Tenho que dizer, porque pra você ser essas duas coisas, uma inspiração e um orgulho, te custa muito. Te custa estar todo dia com uma força, com uma fé. Sim. Então, é pra te reconhecer Ai, que você é vencedora nesses dois campos. ai, eu acho que eu digo isso de você. Eu Continue. digo isso de você. Imagino pra você como PCD, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho disso. Como que é pra você? Se você tem alguma bandeira de tipo, pessoal, vamos olhar mais pra esse lado, porque a gente tá precisando de muita ajuda. Eu acho que isso é uma questão com todas as pessoas com deficiência, né? Pelo menos eu posso dizer da pessoa com dificuldade de mobilidade, né? Que tá cadeirante. Eu passei por uma internação ali no Simão Toro, então, que é um serviço de reabilitação aqui em São Paulo, e tem diversos lugares, né? E eu tive contato com demais pessoas com casos similares, né? Então, assim, uma coisa que a gente vê é que, por mais que eu tenha dificuldade de aceitar ajuda, nem todos têm essa dificuldade. Só que uma coisa que acontece, infelizmente, é que muitos familiares somem. Eu me decepcionei muito com a minha área. Isso é difícil falar, mas ao mesmo tempo é uma realidade. Então, minha rede de apoio familiar se restringe muito, né? E amigos, eu vejo assim que muitos amigos surgiram na fase aguda. Aquela fase do diagnóstico, susto, opa, ela pode morrer, Sim. né? Enfim. Sim. E ao longo do tempo, as pessoas têm a sua vida, eu entendo. Sim. Eu entendo, as pessoas têm a sua vida, seus dia a dia, seus familiares, seus amigos. Mas assim, ter um amigo, por exemplo, uma pessoa com deficiência, eu particularmente, como eu fiquei muito presa dentro de uma cama, de um quarto, hoje em dia eu gosto de sair, entendeu? Hoje eu gosto de sair, ver gente, ver outros lugares, tomar meu cafezinho que eu amo de paixão, né? Então assim, mas é difícil, né? Se eu vou chamar uma pessoa com deficiência, vai mudar a minha tarde, né? Vai mudar a tarde da pessoa, vai mudar a saída da pessoa, né? Então eu vi muito isso. Não vou chamar a Ana porque vai atrapalhar a minha saída, né? E mesmo que fosse um café. E até mesmo colegas, às vezes, que eu cheguei a pedir ajuda e não souberam interpretar. E... É difícil. né, saíram da rota por um momento, né? Não souberam interpretar. E é complicado, porque a gente está num momento muito difícil, que a gente está tentando entender a doença, está tentando entender a condição, não sabe se vai sair ou não, né? Então, eu acho que eu deixo inclusive, você que tem um amigo, uma pessoa passando por um problema de saúde, seja ele físico ou emocional, né? Não importa a origem, a ordem, estenda a mão. É uma oração? Então faça uma oração. É uma visita que você pode passar 5 minutinhos? Faça essa visita. Tomar um café com essa pessoa? Tome. Será que eu consigo tirar essa pessoa de casa? Tem possibilidade? Essa pessoa quer? Tire essa pessoa de casa. Manda uma flor. Manda uma balinha. Isso faz bem pro paciente e pro familiar que tá cuidando.
Exato. Porque o familiar também precisa de um descanso. Sim. Estremece. Sim. E pensando na minha parte, assim, do que eu passei também, eles precisam de ajuda. Precisa. Eles precisam de oração. Uma hora você estava falando, né, sobre essa visão de mundo que a gente tem. Eu queria falar muito isso com o pessoal, eu acho que você vai concordar muito comigo. Em algum momento eu ouvi, não sei se foi na internet ou se foi numa conversa com algum amigo, que vamos separar um pouquinho o grupo no sentido de somos pacientes crônicos hoje em dia, neste momento, e a gente tem o resto de uma sociedade que é considerada saudável. Óbvio que todo mundo tem, né? Às vezes a gente não consegue denominar como doença, Sim, mas, né? Digamos problemas. Assim, problemas, vamos generalizar. E qual que é uma grande diferença, digamos, da gente que tem alguma doença, alguma comorbidade crônica, principalmente, porque a gente leva isso durante um longo período, isso muda a nossa vida, muda nosso pensamento, de uma pessoa saudável. O que eu vejo muito hoje parece que a sociedade, ela tenta sempre gerar algum problema na vida das pessoas. Até quando tudo está perfeito. Sim. Porque o que para nós hoje, como pacientes que têm alguma comorbidade, alguma doença, o que para nós é ser, digamos, perfeito? É ser o que a gente era antes, é ser o que os nossos amigos são. Então tudo que a gente deseja, que eu com as minhas amigas de leucemia, o que a gente sempre fala é assim: quando que eu vou voltar ao normal? A pergunta é como se o rio passasse 2 vezes, como se a água passasse 2 vezes. A gente nunca vai voltar a ser normal, porque a gente nunca consegue voltar a ser o que era antes. Independente. Até se é o normal. O que é o normal? Que normal é esse? Porque o que eu sinto? E que é a mensagem que eu queria trazer para o pessoal, para eles pensarem muito fundo. Hoje em dia, eu tenho uma política pessoal de não reclamar. A não ser num caso muito extremo. Num caso de dor, alguma coisa que de fato mereça ser reclamado. Mas não reclamar de coisas bobas, né? E aí quando eu vejo as pessoas que têm uma vida saudável, que não estão com alguma doença, parece sempre que a sociedade tenta levar para elas algum problema. E eu vou dar um exemplo muito simples: as dietas e os corpos. Então, pega uma pessoa super saudável, ela começa a falar: não, mas eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Ela já tem um peso bom, ela tá dentro, digamos, do IMC. Então, teoricamente, ela está saudável de peso. Sim. Porque a gente sabe também que a obesidade mórbida, ela tem seus problemas. Mas estou pensando numa pessoa saudável e dentro de um IMC normal, um peso normal, saudável também. Essa pessoa, parece que ela se possa para arrumar um problema. Nossa. Eu quero alertar vocês que não, tá tudo bem você comer um doce ali e eu quero comer doce todo dia. Se a sua saúde está boa e tá tudo bem, você vai comer o seu doce, você vai ir pra academia, vai jogar o seu tênis, você vai ter uma vida equilibrada. Você não precisa se martirizar em torno de algo que não é necessário. Hoje, vou falar da minha realidade, né? Eu penso assim: você acorda, você acordou lá, despertou. O que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Pegam, levantam. Poxa, pega o celular. Pegou o celular? Né? Conseguiu ter voz para falar? Conseguiu enxergar o texto? Tá respirando bem? Beleza. Pôde entrar numa mesa e sentar e tomar um café. Minha cadeira não entra, há anos eu não entro numa mesa, né? Detalhe, não é drama, não é coitadismo, vitimismo, né? Nada. É só uma realidade. Sim. Então, a pessoa foi trabalhar. Puxa, que saudade, que saudade, que saudade. Como que reclama de trabalhar? Por que esse povo reclama de trabalhar? De atender ficha. Exatamente. Que delícia! Então, assim, levantei, pude andar, tive vontade de tirar o cabelo e coçar o olho e pude coçar. Assim. Outra coisa, né? Alimentação. Eu há pouco tirei a gastro e hoje em dia eu como comida triturada, porque eu tenho muita fadiga. Você pode comer uma pizza gostosa, um hambúrguer, meu Deus do céu, o meu tem que cortar em 1000 pedaços, entendeu? Ou triturar. Então, assim, pode comer. Que é uma das coisas
que as pessoas mais levam, assim, como comida, né? Outra situação, eu sempre falo, você pode tomar um banho, então agradeça, porque eu fazia 6 meses que eu não tomava banho de chuveiro, tomei semana passada. E aí, como foi? Conta pra gente. Foi uma pura emoção, eu queria ter gravado. Censurado. Coitado, vocês não merecem essa imagem, né? Mas assim, eu só queria que o tempo parasse naquele momento, porque era algo que eu não vivenciava há 6 meses. Então assim, ó, se você pode se alimentar, você pode tomar um banho, você pode conversar com seus amigos, você pode ir e vir, você pode trabalhar, você pode enxergar, você pode falar, você pode levantar e andar, você tem a sua liberdade, a sua independência, poxa, você é perfeito. Viva isso, né? E Celebre valorize. Então assim, ó, a sua vida é perfeita. Ah, mas eu tenho os problemas? Claro que nós temos, mas a gente nunca vai deixar de ter problema, claro, né? Só vai mudar o tipo, mas assim, há muita mais coisa pra gente valorizar do que reclamar. Tá. Qual que é o seu propósito hoje? Eu tenho muita vontade, na verdade, a gente tem a faca e o queijo na mão às vezes, né? Que é o conhecimento, né? E às vezes, quem sabe, até algum contato e outro, né? O que seria? Eu fiquei muito chateada quando eu presenciei diversas situações numa internação que eu fiz, ao ver algumas sequelas ou situações onde a pessoa se encontrava que não, se tivesse tido uma atenção maior ou prévia, né, não estaria dessa maneira. Em algumas situações reversíveis, mas na sua maioria irreversíveis. Então, era algo que eu via e não podia falar, né? Mas eu ia pro quarto e ficava totalmente martelando, né? Então, assim, claro que vai ser tudo mais fácil se eu tiver o movimento dos braços de volta, voltar a mexer, né? Voltar a andar e tudo mais. Mas eu gostaria muito de, num propósito, de ajudar as pessoas que, assim, eu tive alta, e agora, né? Então, assim, trazer para elas o que fazer após alta, voltar para casa é um desafio muito grande, a gente não sabe, né? Então, e alguma situação para reabilitação e acessibilidade, né? Que é algo muito grave, não se encontra, né? E assim, eu tenho alguns projetos que eu considero bem legais no futuro, médio ou longo prazo. Pode comigo pra obrigada. Para pessoas em reabilitação, até mesmo seus direitos, deveres, isso é né? muito importante. A gente não fica sabendo. Não sabe. A gente muita coisa não sabe, né? Então, assim, imagina uma pessoa ainda que não tenha um estudo, né? Então, assim, a gente precisa abraçar, né? Eu acho que todo mundo que passou por um problema grave, se a gente não tirar uma lição dela, acho que foi até mesmo em vão, né? Que eu vou fazer uma lição? Exato, então a gente tem que tirar uma lição disso e não esquecer e botar em prática aquela vontade, que né? as outras pessoas não precisem passar o que a gente passou. Exatamente. Até mesmo essa valorização da vida, que as pessoas possam valorizar sem ter que passar por um problema, mas que por tabela, por a gente estar falando, olha, se você toma um banho, se você come, se você toma de lá, que você possa valorizar a vida, sem Deus me livre passar por alguma situação, né? Se a gente pode passar esse recado, né? Então, ouçam. Bom, a outra pergunta que eu queria te fazer, o que essa situação te ajudou como médica na sua atuação? O que hoje, então, pensando que você tem uma parte da sua vida que ela é como paciente, como que essa visão como paciente te ajuda numa visão como médica? Ou seja, como que outros médicos podem aprender com você? O que você acha que os médicos podem melhorar? Que responsabilidade, né? Mas com toda a humildade, eu acho que, né? Eu espero que os colegas me compreendam, falo com toda a humildade possível, assim. Mas eu acho que estar do outro lado da mesa, né? A gente teve a oportunidade de sentar na cadeira do médico e agora na cadeira do paciente, né? Então a gente tem uma visão muito ampla dessa situação. Eu acho que a escuta ativa, a escuta,
né? Sem olhar para o relógio, é uma questão muito importante. E eu vejo que é engraçado que esses tempos eu me deparei até mesmo com uma situação que eu via que quando eu ia para uma consulta médica, ou seja, com algum colega, eu ficava muito nervosa. Mas assim, da boca secar, ficar tensa e começar a rezar e vai. Por quê? Aquela pode ser a consulta. Muda tudo. Pode ser a consulta que vai mudar a minha vida. Mas eu entendo que para ele pode ser ou para ela pode ser a 20ª consulta do dia. Mas para mim pode ser a consulta. É claro que a gente tem toda uma correria, tem toda uma burocracia, a gente sabe de todo por trás da situação. Mas que a gente possa olhar nos olhos do paciente e assim, não só fazer o básico, mas que a gente possa estudar com afinco, se devotar, se dar o nosso melhor, sermos solícitos, né? Porque a gente está conhecendo esse mundo do paciente, é um mundo muito sombrio, muito difícil, que por trás de toda a prescrição, todo o tratamento, há uma vida muito árdua, com muitos detalhes, e que então a gente possa ter um olhar com mais sensibilidade, mais acolhedor, que a gente possa ater a todas as falas do paciente, né? E que a gente possa ser um porto seguro, porque quando a gente é um porto seguro, é muito mais fácil. E eu não digo que a gente precisa, né? Eu acho que isso é muito importante também, da gente não abraçar e levar para casa e atrapalhar a nossa vida, né? Porque tem que tomar cuidado, tem que ter essa divisão também. Mas que a gente possa, enquanto está com o paciente, que a gente possa abraçar. Entregar tudo que Exatamente. Então é com toda humildade do lado, né? Com o conhecimento de quem passou pelos dois lados da mesa, né? Que está passando dos dois lados da mesa. Ouvir, porque a gente tem muito para aprender com os pacientes. O livro, ele é um padrão só, né? O paciente é um mundo que traz muito mais. Uma mesma doença de livro, você tem 10 pacientes, são 10 doenças diferentes, não são doenças de livro. E assim, a gente aprende a ser médico, não aprende a ser doente, né? E também, assim, eu vejo que muito do que eu aprendi foram com outras pessoas doentes. Sim. Então, muitas coisas no dia a dia, na reabilitação, enfim, isso no dia a dia. Eu aprendi muito mais com pessoas que estão passando por isso do que com os profissionais da área da saúde multidisciplinar pudessem me aconselhar, né? Então, a importância dos pares, né? Então todo mundo tem a ensinar. Claro, né? Com certeza. Bom, Ana, muito obrigada. Foi um prazer. Me emocionei, me arrepiei. Espero que a gente possa ajudar muitas pessoas. Claro. Porque essa vida é uma loucura. E ela pode ser um pouquinho mais fácil se a gente valorizar os pequenos atos e valorizar o agora. Porque daqui a pouco a gente não sabe se existe os atos de vida. Então, obrigadão, amiga. É uma honra. Você é inspiração, admiração. E vamos trabalhar junto ainda. Se Deus quiser, de pé ainda. Se Deus quiser, aguardem aí. Amém.